Olá, galera, excelente dia. Espero que todos vocês estejam bem em casa, se cuidando. Hoje nós iremos abordar a introdução da sociologia no Brasil, né? Então, ou seja, como é que se irá formar o campo das ciências sociais, especificamente, né, a sociologia, dentro do cenário brasileiro. Nós já tínhamos dado esse enfoque internacional com a figura, né, dos famosos que eu até tinha comentado com vocês, os três porquinhos, né? O Durkheim, o Weber e o Marx. E hoje nós iremos abordar um pouco acerca da temática de como que a sociologia ela irá se institucionalizar no Brasil. Na verdade, quando falamos, né, inicialmente da famosa primeira geração, que a gente chama de geração de 30, nós temos diferentes interpretações acerca da realidade social no país. Na verdade, isso não quer dizer, não significa que nós possuímos uma visão mais certa e a mais errada. Não. Na verdade, nós temos que aceitar, dentro dessas análises sociologicamente, podemos até assim dizer, feitas, as diferentes interpretações da realidade do mundo social brasileiro. E por conta disso, a sociologia ela irá se amparar muito e dialogar bastante com a história enquanto disciplina. Uma vez que a própria história ela leva em conta que o homem é filho de seu tempo e ele vai automaticamente sofrer e exercer influência do seu contexto político, social, econômico, cultural, institucional, ou seja, pensar essa perspectiva dentro dessa análise. Então, por conta disso, nós vamos perceber que não podemos deixar, nesse momento, de levar em conta o diálogo, a interdisciplinaridade feita entre a história e a sociologia. Até porque, de um lado, se compreende as diferentes formas de organização da sociedade brasileira pela sociologia e, do outro lado, pela história, no seu diálogo com essa disciplina, o seu caráter histórico, a importância do homem no seu tempo, no seu espaço, no seu campo social. Um ponto que merece destaque quando estamos analisando a formação da sociologia no Brasil é a questão da identidade brasileira. Na verdade, o que é ser brasileiro? Qual é a cultura nacional? Qual é a cultura brasileira? E quando falamos da própria cultura, da identidade, né, do povo brasileiro, podemos assim dizer, nós vamos perceber que irão existir diferentes concepções, diferentes posicionamentos, diferentes análises acerca de qual seria a verdadeira identidade brasileira. Nós vamos parar para analisar, até o final do século, da década de 1920, a forma com que era passada a identidade brasileira era apenas por um viés muito eurocêntrico. Até se formos analisar, né, em 1922, com a Semana de Arte Moderna, se buscou tentar dar uma ruptura em relação a essa concepção de que a identidade brasileira era somente possível ser pensada a partir da concepção do europeu, apenas a visão do homem cristão, branco, europeizado, né, com a sua cultura própria, e em muitos momentos se fincava mais esse comportamento europeu nas ações brasileiras. Então, a partir, se a gente for parar para analisar um marco, em 1922, com a Semana de Arte Moderna, o modernismo, se buscou também analisar qual seria esse caráter da brasilidade, qual seria esse caráter nacional da nossa identidade, da nossa cultura. Fato este que é consumado com a geração de sociólogos de 1930 que vão procurar perceber qual é a verdadeira identidade brasileira, ou seja, mostrar a cultura nacional que estava por debaixo de um pano, uma vez que ela era escondida pelo viés eurocêntrico. Quando falamos também desta geração de 30, se destacam três teóricos muito importantes que aos poucos nós iremos analisar aqui nos nossos próximos encontros: o Gilberto Freire, o Caio Prado Júnior e o Sérgio Buarque de Holanda. É muito importante destacar que antes de 1930, a concepção de estudos da sociedade brasileira ela era muito impregnada pela visão determinista, geográfica, biológica, influenciada pela matriz eurocêntrica, ou seja, o padrão de cultura deveria ser europeu. Então a concepção era uma visão muito reducionista da cultura, da identidade da sociedade brasileira. A visão até antes dessa geração de 30 era colocar o Brasil numa condição de barbárie, de exótico, acreditar que a cultura nacional, a identidade nacional seria inferior às demais.
que as instituições brasileiras seriam totalmente atrasadas e, por conta disso, a nossa sociedade também seria atrasada. Então, uma visão muito reducionista, preconceituosa, pejorativa da nossa sociedade. Então, essa geração de 30, ela vai romper a partir das suas análises relacionadas com essa concepção preconceituosa, muitas das vezes munida de um senso comum, faltava um embasamento teórico, prático, científico, racional. E aí, esta geração, ela começa a analisar alguns temas muito pertinentes para a nossa sociedade. Então, quando a gente fala dessa geração de 30, eles vão começar a apresentar que o Brasil, ele também vai ter a sua importância no cenário internacional, ele vai ter a sua identidade, a sua cultura, as suas particularidades. E que essas particularidades, que a sua cultura não é uma questão do exótico, não é uma questão de ser menor do que a outra, muito pelo contrário, porque até a sociedade brasileira, como nós vamos perceber olhando na concepção sociológica, a sociedade brasileira, ela possui a sua historicidade, ela se desenvolve num tempo, ela se desenvolve num espaço social, num campo em que se afirmam as relações entre os diferentes indivíduos e grupos sociais. E quando a gente analisa, por conta disso, as principais temáticas abordadas por estes sociólogos, nós primeiramente pegamos a formação do povo brasileiro, ou seja, buscar qual seria a identidade nacional, qual é a cultura brasileira, né? Primeiramente se analisa muito na concepção das três raças, brancos, indígenas e negros, e começa a entender quais eram as inter-relações produzidas por elas. Depois nós percebemos as questões raciais, sobretudo quando a gente pega, né, no meados do século XX, qual é o papel do negro na sociedade brasileira, qual é a sua cultura, qual é a sua identidade, qual é a sua posição. Se analisa a miscigenação na formação da identidade étnica brasileira. Outra questão também da entrada do Brasil numa modernidade, onde se analisa como o Brasil sai de uma sociedade agrária, rural, para uma sociedade dual, mas também urbanizada, industrializante, como o Brasil passa por seu processo de industrialização, uma vez que o mesmo acontece de forma tardia e dependente do capital estrangeiro. O Brasil não passa por uma revolução, como, por exemplo, aconteceu na Inglaterra, com a famosa Revolução Industrial. E aí, como é que esse processo dessa mudança do rural, no agrário, para o urbano, para o industrial, vai impactar no comportamento da sociedade, como é que vai mudar as estruturas e as conjunturas sociopolíticas brasileiras. Depois a questão da cidadania, onde se busca analisar como é que os direitos e os deveres dos cidadãos serão constituídos e consolidados ao longo do tempo, com um exemplo a própria busca pelo voto e a representação política da população brasileira, uma vez que, né, se a gente for para analisar, com a proclamação da República, nem todos votavam, e aos poucos os grupos sociais, os indivíduos, conseguiram buscar os seus direitos, os seus deveres, a lutar por eles. E como é que isso se dará dentro da história e dentro das ciências sociais? As instituições políticas, até porque nós falamos de um Estado enquanto uma instituição política, não podemos negar o seu caráter político, uma vez que ele representa uma relação de poder, e como é que essas instituições elas vão impactar, até porque eu falei do Estado, mas a gente não necessariamente fica a nossa ideia somente do Estado. Quais as instituições republicanas, democráticas, que vão organizar a sociedade brasileira? Como elas influenciam? Como elas geram impactos na vida cotidiana do povo brasileiro? E por último, as relações entre o público e o privado. Como o público se imbrica, se relaciona com o privado e como o privado se imbrica com o público, né? O privado pensando a dimensão da esfera individual e a esfera pública no caráter mais geral, ou do povo, né? Então, de um lado particular, do outro lado geral, né? E como é que essas esferas elas vão estar se conectando, se dialogando ao longo da formação da sociedade brasileira. Tá ok, pessoal? Grande abraço.